desativar o som de todos aqui, para que a gente possa começar o estudo. Então, nós vamos convidar a Adriana para poder fazer a leitura do nosso exórdio. O nosso exórdio hoje vai ser o capítulo 43 do livro Caminho, Verdade e Vida, livro ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O capítulo 43 é intitulado como Consultas, o título do capítulo. E a mensagem da agenda proposta pela Adriana é a data de 13 de novembro da nossa agenda, e a mensagem foi extraída do livro de Ramiro Gama. O livro é chamado Lindos Casos de Chico Xavier. Então, a mensagem está na segunda parte desse livro, e a mensagem é: o silêncio do céu é mais eloquente que todas as vozes humanas. Então, visto isso, nós convidamos a Adriana para poder fazer para a gente a leitura do exórdio do capítulo 43. Então, vamos lá. Página 101. 101. 43 consultas. Traz a seguinte epígrafe. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? João, capítulo 8, versículo 5. Várias vezes o espírito de má-fé cercou o mestre com interrogações, aguardando determinadas respostas pelas quais o ridicularizasse. A palavra dele, porém, era sempre firme, incontestável, cheia de sabor divino. Referimos-nos ao fato para considerar que semelhantes anotações convidam o discípulo a consultar sempre a sabedoria, o gesto e o exemplo do mestre. Os ensinamentos e atos de Jesus constituem lições espontâneas para todas as questões da vida. O homem costuma gastar grandes patrimônios financeiros nos inquéritos da inteligência. O parecer dos profissionais do direito custa, por vezes, o preço de angustioso sacrifício. Jesus, porém, fornece opiniões decisivas e profundas, gratuitamente. Basta que a alma procure a oração, o equilíbrio e a quietude. O mestre far-lhe-á na boa nova da redenção. Frequentemente surgem casos inesperados, problemas de solução difícil. Não ignora o homem o que os costumes e as tradições mandam resolver, de certo modo. No entanto, é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte no santuário do coração: Tu, porém, mestre, que me dizes a isto? E a resposta não se fará esperar como divina luz no grande silêncio. Que assim seja. Graças. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Então, harmonizados pelo exórdio, eu convido a Adriana para poder proferir a prece de início. A Eliana. Convido a todos para que neste momento possam fechar os seus olhos, buscando dentro de cada um a presença da energia dos irmãos espirituais que neste momento nos guiam e a energia maior do nosso Mestre Jesus, que certamente nos rodeia e traz as suas palavras através de mais um estudo nesta quarta-feira. Possamos ouvir os ensinamentos, possamos abrir os nossos corações para abraçar esses ensinamentos e que tenhamos a sabedoria para refletirmos sobre cada palavra aqui pronunciada, tendo sempre as ações do nosso Mestre Jesus como luz
para os nossos pensamentos e para o nosso caminho, para que possamos crescer espiritualmente. Que cada lição se transforme em ação. Porque sabemos, Mestre, que é exatamente através do trabalho no bem que podemos fazer o nosso espírito crescer. Possamos sentir a fraternidade, o amor ao próximo e a certeza de que estamos aqui para colocar em prática a tua lição maior, a lição do amor, que vai sair de cada palavra, de cada texto aqui mencionado e de cada reflexão que saia de nossos corações. Estejamos abertos nesse momento para recebê-las e que possamos ser instrumentos cada vez mais fortes de tua palavra, a transformação deste nosso planeta para um mundo de muito amor. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, harmonizados também pela prece da Liana, nós podemos recomeçar o estudo do livro Missionários da Luz, livro ditado por André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Nós estamos no capítulo 8 desse livro e nós paramos. Deixa eu verificar aqui o ponto. Isso. Nós paramos aqui no item 8.5. Esse corresponde ao de vocês aí. Todo mundo encontrou? Vamos lá. O item 8.5, ele começa assim, ó. Como é interessante, acentuei o fato de necessitarmos dos ambientes domésticos para instruções aos companheiros encarnados. Ok? Ok. Encontrou, Malu? Todos encontraram? Encontrou, Isabel? Joia. Então, vamos lá. Então, o André Luiz está conversando com o Alexandre, né, sobre as orientações do Alexandre sobre a escalada do espírito, né, sobre o esforço, conduzindo o espírito à sua escalada, e sobre a palestra, né, que Alexandre vai ministrar para aqueles irmãozinhos que vão ser conduzidos durante o sono. E aí, André Luiz fala para Alexandre como é interessante, acentuei, o fato de necessitarmos dos ambientes domésticos para instruções aos companheiros encarnados. Por quê? Porque eles estavam passando na avenida e André Luiz se questiona, né, onde que seria essa palestra de Alexandre. E aí Alexandre mostra para André Luiz, do outro lado da avenida, uma casa que emitia uma luz maravilhosa, né? Seria ali o local. E aquela casa era uma casa espírita, né? Era uma casa espírita. E ali que seria o local de instrução para aqueles irmãos que seriam levados durante o sono para Alexandre. E aí André Luiz está estupefato, por quê? Porque ele está espantado, né, da necessidade de utilizar uma casa doméstica, né, para poder dar essa instrução espiritual. E Alexandre disse sim, comentou Alexandre, com elevada sabedoria. Você não pode esquecer que grandes ensinamentos do próprio mestre foram ministrados no seio da família, né? Então, Alexandre está mostrando para André Luiz, né, que Cristo, grandes ensinamentos do Cristo, foi ministrado dentro do seio da família. Então, lembrando sempre as orientações de Chico Xavier para nós, através dos autores espirituais, dizendo que a grande escola é o seio doméstico, né? Ou seja, o lar é a grande escola da humanidade, né? Então, Alexandre está reforçando aqui
que grandes ensinamentos do Mestre foram ministrados no seio da família. E vamos lembrar, então, né, quais são esses grandes ensinamentos do Mestre que foram ensinados dentro do seio da família, né? Mostrando que é dentro da nossa casa que nós devemos começar as nossas primeiras evangelizações, né? Os nossos primeiros estudos e as nossas primeiras ações do Evangelho. É dentro de casa, com os nossos irmãos, com os nossos pais, né? Com as pessoas que convivem no nosso lar, sejam elas a família encarnada ou a família espiritual, através dos amigos que frequentam as nossas casas. Então, vamos lembrar. Então, o primeiro ponto que nós trouxemos aqui para nós recordarmos, né, desses grandes ensinamentos do Mestre no seio da família, foram os ensinamentos de Cristo junto à casa de Pedro. Né? Então, o primeiro grande ensinamento do Cristo na casa de Pedro, eu vou trazer aqui o que é relatado no primeiro capítulo do Evangelista Marcos. Né? No primeiro capítulo do Evangelista Marcos, dentro dos versículos 29 e 31, ele relata para a gente a cura da sogra de Pedro. Né? Então, esses versículos começam assim, e logo saindo da sinagoga. Então, é interessante, né? Porque o Cristo, nas suas primeiras ações, ele resgata os seus discípulos, ele ensina na sinagoga, né? O fato dele ensinar na sinagoga é o fato dele mostrar a grande bagagem espiritual que ele tinha, ele trazia consigo para poder transmitir. O grande conhecimento da lei, da Torá, que ele trazia consigo. Porque somente era permitido a se ensinar nas sinagogas, né, aquele que demonstrasse ter um grande conhecimento da Torá. Então, o Cristo, ele tinha essa permissão de ensinar na sinagoga, né? Então, começa esses versículos dizendo que Cristo, após ensinar na sinagoga, ele sai da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André, né? E é interessante, né, que foram esses os 4 primeiros discípulos convidados por Cristo. Ele convida primeiro Pedro, né, que é Simão. Depois de convidar Simão, ele convida André e Tiago, e depois João, que era filho de Zebedeu, né? Então, são os 4 primeiros. Então, ele vai com esses 4 para a casa de Pedro. E na casa de Pedro, continua o versículo dizendo: a sogra de Pedro estava deitada e com febre. E logo lhe falaram dela, ou seja, falam da sogra de Pedro para Cristo. Então, chegando-se a ela, toma-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e ela o servia. Então, esse é o primeiro grande ensinamento dentro da casa, dentro do lar, né, que a gente traz, o ensinamento de Cristo. Mas vamos, então, entender mais pormenorizado essa passagem, esse ensinamento o primeiro grande ensinamento dentro da casa de Simão Pedro. Né? Nossa, eu queria só tirar uma dúvida contigo. Pois não. Quando você falou, é porque eu levantei a mão, acho que você não viu, só para não ficar atrasada a pergunta, né? Uhum. É só uma dúvida mesmo histórica. Quando Jesus, né, na sinagoga, né, palestrando, ensinando, Jesus era rabino? Isso, Jesus era considerado como rabino, né? Tanto é que ele é chamado de rabi, né? Amoroso, Isso. né? Caridoso, né? Ele é chamado de rabi, não, rabi, né? Ele era considerado rabino. Judaico. Oi? O rabino, ele é considerado do judaísmo, não é isso? Isso. Agora, um livro que tem bastante conhecimento, né, do que vai falar, né? Perfeitamente. Provavelmente ele estava na sinagoga porque ele era um rabino.
Exatamente, que ele tinha os conhecimentos, né, para poder ensinar, né? Então, isso que era o rabino, é aquele que tinha o conhecimento de Torá e poderia ensinar, né? A partir de que idade? 30 anos era considerado rabino? Isso porque Naquela época, isso, 30 anos era conhecida, era somente após os 30 anos é que o judeu ele poderia ensinar, né? Então, a maioridade dos judeus era só após 30 anos, né? Então, por isso que Cristo espera ele atingir 30 anos para poder começar os seus ensinamentos, né? obrigada, tá? Tá bom. Então, gente, quando quiser, podem comentar, tá? Caso levantar a mão e não enxergar, porque eu estou falando aqui, aí acaba no afã da fala, eu não percebo. Vocês podem abrir o som e fazer igual a Ketman falou, tá? Pode abrir o som e falar, tudo bem? E eu convido a todos para falarem mesmo, porque é um estudo participativo, tá? Então, gente, vamos voltar aqui. Então, grandes ensinamentos do mestre foram ministrados sobre a família. Então, a gente está trazendo aqui primeiro o ensinamento na casa de Pedro, a cura da sogra de Pedro, né? E isso está no primeiro capítulo de Marcos. Mas eu queria esmiuçar esse primeiro capítulo de Marcos. É interessante que o primeiro capítulo de Marcos, a gente traz essa cura da sogra de Pedro, ele traz um resumo, né, da passagem de Cristo. Então, a gente pode dividir esse primeiro capítulo de Marcos em 7 partes, tá? A primeira parte é uma introdução em que mostra João Batista como o precursor de Cristo. Isso é interessante, né? Como aquele que é precursor de Cristo, que traz os ensinamentos, traz os conhecimentos para poder batizar o Cristo. Então, começa esse princípio, né, do Evangelho de Marcos. Aí, nesse primeiro capítulo, ele avança mostrando o batismo e a tentação de Jesus, né? Isso é interessante, por quê? Porque ele fala de João Batista como precursor de Cristo, e esse precursor que é a autoridade para batizar o Cristo, batiza o Cristo, no ato do batizado, né, relata o evangelista que os céus se abrem, né? Ou seja, aquela conexão, mostrando a conexão do Cristo, né, com a superioridade divina. E depois de batizado, mostra Marcos a ida ao deserto por Cristo. Ou seja, começa a mostrar o Cristo nos ensinando, né? Nos ensinando a necessidade de nós religarmos ao céu, a necessidade de momentos nós nos afastarmos para realizar a meditação. A conversa com o deserto representa, o afastamento ao deserto representa isso, né? A necessidade do homem se afastar, conversar consigo mesmo, enxergar as suas imperfeições. Então, no simbolismo da tentação, né, no simbolismo da tentação, é Cristo mostrando a necessidade do homem conversar consigo mesmo, enxergar as suas imperfeições e combater as suas imperfeições, né? Porque Cristo nunca foi tentado, né? Cristo nunca foi tentado, porque Cristo é o espírito mais próximo de Deus, evoluído, né? Muito pelo contrário. Cristo, com a sua luz, ele aproxima-se e contagia todos, pois não, Guedes? Esse deserto aí, as pessoas confundem mesmo, assim, pelo menos na minha leitura, né? Esse deserto não é um deserto físico. Todos nós podemos ir para o deserto, mas não é o deserto, né? Que a gente conhece, árido, seco. Jesus, quando fala que foi para o deserto, como você bem explicou, no meu entendimento, todos nós devemos ir para o nosso deserto também, para pensar, ver o que a gente tem que melhorar. E como você bem falou,
as tentações que Jesus passou, as 3, eu acho que você vai citar, representa, né, que Jesus não foi tentado, obviamente, por ser superior, né, que inclusive nem o diabo existe, né, não existe essa figura. É só para uma alegoria para dizer o que a gente tem que tomar cuidado, né, com a questão da humildade, né, a questão de coisas materiais, e Jesus foi tentado alegoricamente. São esses 3 pontos que é para a gente pensar, né? Foi um ensinamento para a gente. As pessoas eram muito ao pé da letra, né? Acho que Jesus foi no deserto, e foi tentado realmente, se você transforma isso aqui, né? Como se ele não fosse humilde. E a gente sabe que isso tudo é um ensinamento para a gente mesmo, né? Ir para o nosso deserto e ver se a gente está praticando o que Jesus foi praticar. Exatamente, muito bem lembrado, né? Então, o afastamento de Cristo, simbólico de Cristo, né? Mostrando para o homem a necessidade de se autoconhecer, né? De se autovigiar. E a alegoria das tentações, né? Mostrando para o homem a combate aos 3 chagas da humanidade, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a sigla VOE, né? Lembra que a gente fala sempre? A vaidade, o orgulho e o egoísmo, né? Estão representadas aí nas tentações do milagre, da cidade, que ele poderia ser o rei das cidades, né? Estão mostrando isso, as chagas da humanidade, né? A necessidade da humanidade combater a sua vaidade, seu orgulho, seu egoísmo, né? E que tudo tem um tempo, né? Tudo tem um tempo. O tempo de recolhimento tem um tempo, o tempo de refazimento tem um tempo. Então, Cristo mostra isso, né? O tempo para se refazer e o tempo para voltar e aplicar, né, os conhecimentos que a gente adquire no mergulho de nós mesmos, né? Então, Marcos ele mostra isso, essa evolução, né? João Batista, o batismo, a religação aos céus, mostrando, né, a religação aos céus, a necessidade do deserto, o combate, né, do homem às suas imperfeições, e aí o início do ministério de Jesus na Galileia, né? Então, após a prisão de João Batista, Jesus começa, então, o seu ministério. E vai evoluindo, mostrando a chamada dos primeiros discípulos, então é Simão, André, Tiago, João, filho de Zebedeu. Então, são chamados esses 4 primeiros discípulos, eles são levados à sinagoga, onde Cristo vai ensinar, né? E é interessante o seguinte, essa é a evolução do primeiro capítulo de Marcos, até chegar na cura da sogra de Pedro, tá? Então, isso ele ensina tudo. A gente conhecendo mais o Cristo, né? E aí fala no Evangelho que após Cristo ensinar na sinagoga, ele sai e no caminho ele vai e com as linguagens do homem, isso é importante, viu, gente? O Evangelho é escrito pelo homem da época, aquele homem de 2000 anos atrás. Então, o homem de 2000 anos atrás, quando o Cristo se depara com uma pessoa endemoniada, ele entendia o quê? Que Cristo ia ali para poder expulsar aquele espírito obsessor. Né? Então, esta é a linguagem do homem da época, que Cristo encontra aquele endemoniado e expulsa aquele espírito obsessor. Mas nós estudamos a doutrina espírita, estudamos o Evangelho e compreendemos que Cristo não expulsava ninguém. Se alguém achar que Cristo expulsava alguém, está indo contra o próprio Evangelho de Cristo, onde Cristo fala que nenhuma das minhas ovelhas perderá. Não é verdade? Então, Cristo não expulsa ninguém, muito pelo contrário. Ele dá a parábola do pastor, dizendo que o pastor larga as 99 ovelhas e vai em busca da que está perdida, vai resgatar. E nós vamos ver mais para frente, tem outra passagem aí, na passagem de Zaqueu, que Cristo fala isso. Vamos lembrar para vocês.
Então, nesse Evangelho do Marcos, no primeiro capítulo de Marcos, dá essa progressão de Cristo, sendo batizado, indo para o deserto, depois junto os 4 primeiros discípulos, vai para a sinagoga, sai da sinagoga, ou seja, mostrando, já ensinando, encontra uma pessoa endemoniada e cura o endemoniado. Mas ele cura o endemoniado não expulsando, como o homem da época entendia, mas contagiando aquele espírito que estava ali com o amor e o entendimento do Cristo. Porque o Cristo é o espírito mais evoluído, próximo da divindade. E a divindade é por amor. Né? Então é inconcebível, quando a gente estuda, a gente saber que esse espírito, que é só luz e amor, vai expulsar alguém. Muito pelo contrário. Porque o espírito da sombra, a sombra é a ausência de luz. Um espírito altamente iluminado vai contagiar, vai iluminar essa sombra, permitindo que essa sombra iluminada, ela busque o seu caminho de ascensão. Né? Então é isso que Cristo faz com o amor dele. Então fala esse primeiro capítulo de Marcos, toda essa passagem, sai da sinagoga, cura esse endemoniado, e aí, o que acontece? Ele vai, ora na madrugada, mostra Cristo retirando para orar na madrugada, na necessidade, ou seja, de nós, no nosso retiro, nós nos ligarmos a Deus através da oração, primeira lei divina, mas não só a primeira lei divina, é a primeira e a segunda lei divina. Isso é interessantíssimo, porque Jesus ora e vai para as cidades pregar, ou seja, pregar é fazer o bem, tá? Pregar é o conceito de trabalho. Olha a lei divina. Por isso que a primeira lei é a lei da adoração e a segunda lei é a lei do trabalho. Então, Cristo fala no Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo. Ele se retira, ora e trabalha. Né? E aí, cura a sogra de Pedro, que é o trabalho, fazendo o bem, no lar, no seio da família. Então, grandes ensinamentos do Mestre foram ministrados no seio da família. Então, a gente cita como primeiro ensinamento o primeiro capítulo de Marcos, que é riquíssimo, culminando com a cura da sogra de Pedro no lar. O segundo, né, ensinamento do Mestre no seio da família, nós trazemos aqui o que acontece com Cristo quando ele encontra com Levi, o publicano. Né? Então, no capítulo 5 de Lucas, nos versículos de 29 a 32, dá essa passagem. Então, Cristo, passando próximo à região de Alfândega, né, de Jerusalém, ou seja, a entrada de Jerusalém, mostra no capítulo 5 de Lucas que Jesus observa o cobrador de imposto que está sentado, fazendo o seu trabalho, cobrando impostos, e Jesus, então, faz esse convite, chama esse cobrador de imposto para segui-lo. Né? Então, Levi, siga-me, é aquele abraço de Cristo com Levi, e Levi se joga aos braços de Cristo e vai seguir o Cristo. E em seguida, Levi, ele chama Cristo para ir à sua casa e dá um banquete. E Cristo vai. Cristo vai. Então, fala-nos no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, nos versículos de 29 a 32, nos relata assim: e fez-lhe Levi, após, né, o chamado de Cristo, um grande banquete em sua casa. E havia ali grandes números de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Né?
E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médicos que são sãos, mas sim os que são enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, aqui mais uma vez, perdão, e aqui mais uma vez, vou tomar uma água que minha garganta está. E aqui mais uma vez mostra passagens nos esclarecendo que Cristo não expulsava ninguém, né? Os sãos não precisam de médicos. Eu vim para os enfermos, para curar os enfermos. Então, como que ele vai expulsar o espírito obsessor? Não, ele vai curar, né? Mas tudo bem. Então, ele está ali na casa de Levi, e Cristo vai à casa de Levi, né? E ele sabia que os amigos de Levi seriam quem? Seriam os publicanos, né? Os pecadores, né? Que extorquiam, não era apenas cobradores, eles extorquiam o dinheiro dos judeus para poder mandar para o império, né? E Cristo vai, ele senta, ele se serve no banquete junto. Por quê? Porque é aquela energia que vai contagiar todos no seio da família, né? Por isso o evangelho que a gente faz, né? O evangelho no lar, para que Cristo aqui, ele contagie o nosso seio familiar, né? Então, e é interessantíssimo, né? E é interessantíssimo que esse capítulo de Lucas, esse capítulo 5, né, que culmina com esse convite de Levi e Cristo indo na casa de Levi e ensinando, né, que ele veio para aqueles que estão enfermos, por isso que ele estava ali. Por isso que ele estava ali na casa de Levi, exatamente, por causa dos publicanos, os fariseus, os saduceus que estavam ali, né? E esse capítulo 5 de Levi, ele faz uma passagem começando pela pesca milagrosa, né? Aquela pesca de Pedro, de Simão Pedro, onde Cristo convida Pedro a retornar ao mar, né? Depois de um dia de trabalho em que não havia tido fruto nenhum, né? Não havia pescado nada. Então, é aquele convite a nós, né? De toda jornada difícil, nós recomeçarmos, porque no recomeço é que está o momento da grande pesca, né? Da grande pesca. Então, começa o ensinamento da pesca milagrosa de Pedro, que convida de novo os primeiros discípulos. Então, os 5 capítulos de Lucas, o capítulo 5 de Lucas é mais ou menos o capítulo 1 de Marcos, né? Mostra a pesca, o chamado dos primeiros discípulos, mostra algumas curas de Cristo e o chamado de Levi e a ida de Cristo na casa de Levi, né? Então, esse capítulo é muito interessante, por isso que mostra essa jornada. Então, um segundo grande ensinamento do mestre no seio familiar, na casa de Levi. O terceiro grande ensinamento do mestre no seio familiar também está em Lucas, no capítulo 10 de Lucas, nos versículos de 38 a 42. Nesses versículos, mostra Cristo na casa de Marta e Maria. Marta e Maria são as irmãs de Lázaro, né? De Betsaida. Então, esses versículos do capítulo 10 de Lucas, de 38 a 42, começa assim. E aconteceu que, indo eles de caminho, né, Betsaida ficava próximo ao caminho que eles passavam, né? Então, por isso que falo que aconteceu, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa, né? Por quê? Porque já era conhecido de Cristo, né? De Lázaro. Então, Cristo passando por lá, ele vai à casa e quem recebe é Marta. Então, a Marta recebe o Cristo.
E continua o versículo dizendo: e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Então, o que acontece? Olha, isso é interessante, porque Cristo vai à casa, na casa não tinha ninguém, ou seja, os homens estavam, porventura, trabalhando, e Cristo é recebido por duas mulheres, recebido por Marta. Cristo entra, senta na sala, e aos pés de Cristo senta Maria. Maria senta aos pés de Cristo. Para quê? Para ouvir a palavra de Cristo. E continua o versículo dizendo: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Ou seja, Marta era aquela, né, representando aquela mulher agitada, preocupada com os serviços de casa, né? Então, Cristo chega, Maria senta no pé de Cristo, fica ouvindo, e Marta estava, então, ainda distraída, preocupada com o serviço. E Marta, quando vê Maria sentada aos pés de Cristo, Marta aproxima de Cristo e diz: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Né? Então a gente vai entender um pouquinho dessa pergunta depois. E aí vamos, o que completa? Aí Marta diz: diz-lhe, pois, que me ajude, ou seja, falando para Cristo, fala para ela para me ajudar, né? Ela vai ficar sozinha, sentada nos seus pés e eu trabalhando. E aí Cristo fala o seguinte: e respondendo Jesus, disse-lhe a Marta: Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Ah, não, é que quer entrar. A Bianca está entrando. Ok. Então, a passagem de Marta e Maria. Né? Então, vou fazer um retrospecto aqui, tá? Então, diz a Alexandre para André Luiz que grandes ensinamentos do mestre foram ministrados no seio da família. Então, nós demos a primeira passagem de Cristo, mostrando o grande ensinamento de Cristo, curando a sogra de Pedro, né? O segundo grande ensinamento de Cristo no seio da família, na casa de Levi, né? Onde Cristo vai à casa de Levi, se senta com os publicanos e mostra que ele não veio para os doentes, para os sãos, e sim para os doentes. O terceiro grande ensinamento de Cristo na casa de Marta e Maria, que está em Lucas, que eu vou repetir. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. A certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual senta-se também aos pés de Jesus, ouvindo-lhe a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não se lhe será tirada. Então, Maria e Marta eram as irmãs de Lázaro. Então, vamos entender um pouquinho estas passagens aqui. Então, Marta e Maria são duas personificações de exemplos diferentes. Então, Marta representa aquele momento espiritual nosso que nós estamos preocupados, né, com as lidas terrenas, né, preocupado com as atividades terrenas. Então, Marta, preocupado com as tarefas do lar, representa essa preocupação espiritual, preocupação corporal, né, da nossa encarnação, preocupações e ansiedades com a vida material. Então, Marta é essa, a ansiedade relacionada à vida material, aos afazeres mundanos. Maria, quando se senta aos pés de Cristo para ouvir os ensinamentos, simboliza o quê? Simboliza a busca pelo conhecimento espiritual e conexão com o divino. Ou seja,
Maria, ela para tudo. Ela para tudo e senta para se aproximar do Cristo, para deixar com que os ensinamentos do Cristo penetrem a ela. É a adoração, né? Elevar o pensamento a Deus. Então, é isso que Maria estava fazendo. Estava se conectando com Cristo, né? Muitas das vezes, nós tentamos nos conectar com Cristo, mas ficamos igual a Marta, né? Muitas vezes a gente senta para orar, deita para orar à noite, por exemplo, e continuamos ainda com o pensamento na vida corriqueira, nas contas para pagar, no que eu tenho que fazer no dia seguinte, e fazendo aquela oração balbuciada, mas com pensamento no mundo. E é engraçado que eu vi um meme, né, dessas produções espíritas, muito engraçado, mostrando isso, né? Um indivíduo indo, fazendo a sua oração antes de dormir, né? Seja feita a vossa vontade, amém. Ou seja, aquela oração, né, numa linguagem, né, que não se entende, rápida para que a gente possa dormir. Então, perde-se a conexão, né? A gente continua como Marta, a gente continua deixando os afazeres da vida contarem nossa mente, né, impossibilitando-nos a conexão com Cristo. Então, o primeiro grande ensinamento do Cristo na casa de Marta e Maria é isso, né, mostrando esses dois lados. Marta como simbolizando as preocupações mundanas e Maria simbolizando, né, essa atenção ao lado espiritual. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus, né? E é interessante que o Cristo, ele termina dizendo: Marta, Marta, estás ansiosa e fatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E ele completa dizendo assim: Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada, né? Ou seja, a parte espiritual. Porque a parte mundana a gente deixa para trás. O que a gente leva é só a parte espiritual. A necessidade do equilíbrio, né? E é interessante que Jesus ele não critica o trabalho de Marta. Ele não critica, mas faz o quê? Ele chama a atenção para a ansiedade e a aflição que ela coloca no trabalho, né? Sugerindo o quê? Sugerindo a necessidade, em momentos para ela, de serenidade, de paz interior, né? Que é alcançada somente através de quê? Do fortalecimento espiritual. Né? Essa necessidade, né, de equilíbrio. Então, quando ele fala, Marta, Marta, estás ansiosas? Então, a necessidade de voltar ao equilíbrio. Outro grande ensinamento nessa passagem de Marta e Maria é a busca pelo conhecimento e elevação espiritual. Né? A escolha de Maria em ouvir Jesus, ou seja, Maria vai e senta aos pés de Cristo para ouvi-lo. Então, isso reflete o quê? A valorização do estudo, a valorização do conhecimento, a valorização da elevação moral com esse conhecimento, que são as partes fundamentais da nossa doutrina espírita. Né? Então, Maria, ela simboliza isso, né? O que a doutrina espírita prega, né? Essa busca pelo conhecimento, a atenção, a avidez pelo conhecimento, pela elevação, pelo aprimoramento espiritual, né? E aí o questionamento de Marta, né? Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Né? Por que Marta, né? Será que ele está querendo que simplesmente a irmã dele larga Cristo para ajudá-la? Né? Não somente, porque ela estava tão ansiosa e tão aflita que a sociedade judaica da época pregava o seguinte, que a mulher ela tinha que servir o homem, né? Então, por isso que ela vai lá e fica, né, nessa atividade para preparar as coisas para servir Cristo. Outra coisa, né, o decoro judaico, né?
Então, dizia as leis da sociedade judaica à época que a mulher não poderia ficar sozinha com o homem na sala. Então, quando Marta estava fazendo as coisas e vê Maria sentada nos pés de Cristo, ela logo fala: Senhor, não te preocupas que ela fique sozinha com o Senhor aí, porque, né, pega mal, né? Ou seja, as preocupações mundanas, né? Enquanto que Cristo estava ali, era espírito, né? Não era homem nem mulher, ele era espírito. Né? Então, um grande ensinamento, né, no seio da família, esse ensinamento dessa passagem de Marta e Maria. Então, primeiro ensinamento no seio da família, sogra de Pedro. Segundo ensinamento no seio da família, casa de Levi. Terceiro ensinamento no seio da família, na casa de Marta e Maria em Betsaida, irmãs de Lázaro. E o quarto ensinamento que eu trago no seio da família, na casa de Zaqueu. Né? Esse ensinamento que todos conhecem de Zaqueu também está escrito em Lucas, no capítulo 19, nos 10 primeiros versículos de Lucas, no capítulo 19. Então fala o seguinte: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. Então, vamos lá. Quando Cristo ia chegar no local, a energia do Cristo era tão grande que uma multidão já ia para lá, sentindo que estava algo de bom estava chegando, né? Tanto é que já uma multidão esperava Cristo. Então, Cristo estava entrando em Jericó, né? É um caminho de Jerusalém a Jericó, né? Jerusalém está no alto, Jericó está no baixo. Então, Cristo fazia esse caminho de Jerusalém a Jericó. E todo mundo estava sentindo a presença de Cristo, começa a encher o local ali, encher o local, e Zaqueu, que era um publicano, era rico, um cobrador de imposto com muito dinheiro, vai também no meio dessa multidão, querendo ver o Cristo. E continua o versículo dizendo que Zaqueu procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão e era de pequena estatura. Ou seja, Zaqueu era baixinho, tinha uma população imensa, né? Imagina você num show que não tinha palco, né? Era tudo no mesmo nível, você baixinho, só gente grande na sua frente. Você não vê nada, né? Não vai ver nada. E como ele chegou lá, já tinha muita gente, ou seja, ele ia ficar lá atrás, no fundão, todo mundo na sua frente, né? Não ia fazer nada. Mas, continua o versículo dizendo, e correndo adiante, subiu um sicômoro. Sicômoro é uma árvore, né? Uma árvore grande. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro para ver por que havia de passar por ali Jesus Cristo. Então, uma coisa importante, ele não fica no lugar, ele vê que ali não dá para ele vai adiante, ele prossegue procurando chegar a Cristo da melhor forma. Vê uma árvore e sobe a árvore, né? Ou seja, simbolizando o quê? As dificuldades que nós temos que percorrer para nos aproximarmos, nos religarmos a Cristo, né? Nós, nas nossas imperfeições, nas nossas mazelas, né? O que a gente tem que abandonar, né? Com aquele autoconhecimento, né? Para que a gente possa se elevar espiritualmente um pouco, para que nos permita enxergar o Cristo, porque muitas das vezes a gente está tão conturbado do dia a dia que a gente não consegue se elevar para o Cristo. Então é necessário a gente ver, perceber que a gente precisa fazer algo, se elevar, né? Subir um sicômoro, é isso, né? Se elevar para que a gente possa ver o Cristo, sentir o Cristo, né? E é isso que Zaqueu faz, né? E aí continua o versículo. E quando Jesus chega ali, olha para cima, viu e disse:
Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Que o Cristo entrara na casa como hóspede de um homem pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens agora. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então aqui, nesse finalzinho aqui, eu vou só lembrar do que nós vimos lá no início, no primeiro capítulo de Marcos, quando relata Cristo fazendo aquele percurso, né, de ser batizado, vai para o deserto, ensina na sinagoga, encontra o endemoniado e diz o homem da época que Cristo expulsa. Não. Ele educa. Ele traz para ele e permite que se eleve. Então, aqui mais o Cristo fala. Porque o Filho do Homem, ele é intitulado como Filho do Homem, né? Veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aquele que está na sombra, né? Então, vamos desmiuçar um pouquinho esse grande ensinamento no lar de Zaqueu, né? Para a gente. Então, na casa de Zaqueu, né? Então, a primeira explicação que eu quero colocar aqui, a busca pela verdade e superação de obstáculos. Na necessidade da nossa busca pela verdade. A verdade são os grandes ensinamentos do Cristo, né? Verdade é isso. Ensinamento do Cristo. E a superação de obstáculos. Uma vez que a gente estuda os ensinamentos do Cristo, a gente vê quantos obstáculos nós temos na nossa vida para que a gente possa caminhar como Cristo, né? Então, nós temos que superar esses obstáculos. Então, Zaqueu é isso. Zaqueu, ele representa essa superação de obstáculos. Ele é pequeno. Ele buscava o Cristo. Se ele é pequeno, ele vai se elevar. Nós somos pequenos. Nós somos minúsculos. Nós necessitamos de subir em árvores grandes para nos elevarmos, né? De estudarmos, de aplicarmos o estudo do Evangelho na nossa vida para que a gente possa se elevar um pouco, né? Então é isso. Primeiro ensinamento, a busca pela verdade e a superação de obstáculos. Então Zaqueu, sendo de pequena estatura, não consegue ver o Cristo, porque tem uma multidão na sua frente. Ele sobe no sicômoro para ter uma visão clara de Cristo, né? Então a gente tem que estudar muito para que a gente possa ter uma visão clara de Cristo. Porque, olha só, se a gente não estuda, a gente fala que Cristo expulsou o endemoniado. Que Cristo prefere uns do que os outros, né? É um espírito baixo, da sombra? Então, não, vou expulsar. No meu reino, só os bonitinhos. Não, muito pelo contrário. Ele vai deixar os bonitinhos, né, entre aspas, os justos, né? Os justos. O justo significa aqueles que caminham no caminho reto. Isso são justos, né? E ele vai em busca dos perdidos. Então, busca pela verdade e a superação de obstáculos, né? Uma visão clara de Jesus. Então, simboliza também a determinação, o quê? Determinação e esforço pessoal que nós temos que ter para superarmos os nossos próprios obstáculos. E superando os nossos obstáculos, nós irmos adiante em busca de crescimento espiritual, para que nós possamos compreender cada vez mais a verdade. Sempre que eu cresço espiritualmente um pouquinho, o véu vai saindo da minha vista e eu vou compreendendo mais a verdade. O ensinamento do Cristo. Compreendendo ainda mais, né? Então, é isso que a doutrina espírita nos mostra, né? Esse esforço pessoal e a vontade de melhorar-se para evoluirmos espiritualmente através da compreensão dos ensinamentos do Cristo. Então, o primeiro grande ensinamento de Zaqueu
né, no ensinamento do Cristo, no lar de Zaqueu, é isso. A necessidade de busca pela verdade e superação de obstáculos. Um segundo fato que nós podemos colocar é a aceitação e a inclusão dos marginalizados, não é isso? Então, Zaqueu, quando o evangelista frisa que ele era publicano e rico, né? Significa o quê? Significa que publicano, ele era rico porque era publicano, porque ele extorquia os impostos, então ele era marginalizado, os publicanos eram marginalizados. Tanto é que Mateus, nessa série, né, que passa, mostra Mateus marginalizado, ninguém queria conversar com Mateus, né? Então, Cristo, ele vai, olha para esse publicano rico por retirar dinheiro dos pobres para mandar para o império e fala para ele lá em cima da árvore: convém que eu vá na sua casa hoje. Viu? É Cristo falando para a gente. Convém que eu vá na sua casa hoje. Você vai me aceitar? Você vai abrir seu lar para mim? Zaqueu subiu na árvore para isso, para que o mestre enxergasse, né? E enxerga. Quando a gente sobe na árvore, ou seja, quando a gente se eleva através da árvore do bem, né, ajudando o próximo, fazendo coisas saudáveis para o próximo, Cristo, não é que Cristo nos observa, né? É que nós conseguimos enxergar o Cristo, igual Zaqueu, né? Não é que Cristo nos observa, é que nós conseguimos enxergar o Cristo, né? Porque Cristo nos enxerga a todos. Então, quando Jesus não aceita hospedar na casa de Zaqueu, que era esse homem desprezado pela sociedade, né, por ser um cobrador de imposto da época, essa ação demonstra o quê? O amor divino do Cristo e a oportunidade de redenção para todos. Para todos. Então, o amor de Cristo é para todos, né? A oportunidade de redenção é para todos. Né? A doutrina espírita, ela nos mostra isso, né? Que todos os espíritos têm a capacidade de se regenerar e progredir, independentemente dos seus erros passados. Se a doutrina nos mostra isso, a espírita nos mostra isso, que todos têm a capacidade de se regenerar e progredir, independentemente dos seus erros passados, como que nós podemos ainda pensar em dizer que Cristo expulsava endemoniados, né? Então, grande ensinamento do mestre no seio familiar, na casa de Zaqueu, aceitação e inclusão dos marginalizados. Mas vou citar mais dois ensinamentos dessa passagem, né? Arrependimento e reforma íntima. Né? Por quê? Porque depois que Cristo vai no lar de Zaqueu, Zaqueu fala: mestre, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu perceber que eu fiz dano para alguém, eu vou restituir quadruplicar daqueles que eu defraudei, né? Ou seja, se eu destituir alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. Gente, é um grande ensinamento das reencarnações. Grande ensinamento das reencarnações. Se a gente comete um erro, esse erro contra alguém, a gente tem que vir aí várias vezes para poder sair desse débito adquirido. Um erro cometido contra o outro é débito pesado, que uma encarnação só muitas vezes não paga. Por isso que Zaqueu fala: se eu observar, ou seja, lá na erraticidade, né? Lá na erraticidade, desencarna, nossa, cometi aquele erro. Aí Zaqueu está falando: eu vou pagar quadruplicado isso. Eu vou vir 4 vezes pagando esse meu irmão, né? Então, arrependimento e reforma íntima. E, segundo, se nós entendemos, né, conforme a doutrina espírita, né, o verdadeiro arrependimento não é o que é? Não é simples um sentimento de remorso, não, né? Por isso que no congresso espírita desse ano,
Haroldo Dutra, né, falando do arrependimento no leito da morte, né? Arrependimento no leito da morte. Todo mundo acha que está no leito da morte, agonizando, o padre vai dar extrema-unção. Você se arrepende? Arrependo, padre. Está arrependido, não está salvo. É arrependimento, né? Arrependimento significa o quê? Reparação do erro cometido. Então, vai reparar o erro cometido para você se melhorar moralmente, né? Então, arrependimento e reforma íntima é isso. É você reparar o que você prejudicou, né? Então, Zaqueu demonstra o quê? Sinceridade em quê? Em mudar e reparar os danos que causou. Não, vou pagar 4 vezes. Então, o grande ensinamento, né? Na casa de Zaqueu, esse, arrependimento e a reforma íntima. Agora, o penúltimo, eu quero falar 5, uma penúltima ensinamento na casa de Zaqueu, né? Salvação e evolução espiritual. Jesus, ele declara que a salvação veio à casa de Zaqueu, né? Ele fala, a salvação veio a essa casa, afirmando que Zaqueu também é o filho de Abraão, ou seja, todos que aceitam Cristo estão no caminho de Abraão, ou seja, o caminho do Abraão é quando a humanidade aceita, né, a sua religação com Deus, né? Então, mostrando que Zaqueu estava nesse caminho, quando ele procura o Cristo e decide se melhorar, né? Então, essa aceitação de Zaqueu, ela é interpretada como ele aceita o início do seu caminho para a sua evolução espiritual, né? Por quê? Porque ele vai estar se alinhando com os conceitos da 10ª lei divina. Qual que é a 10ª lei divina? Justiça, do amor e da caridade, né? Zaqueu está falando isso. Não, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Se eu extorquir alguém, vou pagar 4 vezes. Justiça, amor e caridade. É o início do progresso espiritual de Zaqueu e sua reforma íntima, né? E o último ensinamento que eu quero citar, foram 5, né? Sobre a missão do Cristo, a missão de Jesus. Onde, quando ele fala no final, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? Aquele finalzinho de Zaqueu, da passagem de Zaqueu, reflete o quê? A missão do Cristo, de orientar e resgatar os espíritos desviados. Quem são os espíritos endemoniados, gente? Os obsessores? São os espíritos desviados. O espírito pecador, aquele pecado é o desvio do caminho, né? Desvio do caminho. Então, quando ele fala, o Filho do Homem veio para resgatar aqueles desviados, né? Para resgatar esses irmãozinhos desviados. Então, é isso que é a missão do Cristo, né? Mostrando o que nós devemos aprender e interpretar corretamente as passagens do Cristo. Então, veja que grandes ensinamentos no seio da família. Por isso que ele escolheu a casa, o seio familiar, para dar esses grandes ensinamentos, mostrando que o lar, né, é o primeiro local onde a gente deve aprender mesmo e aplicar, para depois disso nós irmos difundindo como célula para aqueles que nós conhecemos fora, né? Então, esses grandes ensinamentos, né, que eu queria trazer para vocês no seio familiar, na casa de Cristo, na casa de Levi, na casa de Zaqueu, né, para a gente poder interpretar. Ok? Pergunto se alguém tem algum comentário a fazer desses grandes ensinamentos no leito doméstico. Ainda bem que o meu amigo Guto tem para poder, porque tem que ter comentário desses grandes ensinamentos do Cristo. Pois não, Guto? Eu
que eu tenho observado... Pode abrir o microfone, tá? Tá. O que eu tenho observado em todos os nossos ensinamentos, todos os nossos capítulos, livros, é uma coisa que está sempre martelando diretamente a cabecinha da gente, que é a qualidade dos nossos pensamentos, aquilo que a gente pensa. O nosso pensamento pode ser nosso maior aliado ou nosso pior inimigo na vida, porque é através do que pensamos que agimos ou para o bem ou para o mal. E uma coisa que eu quero corrigir em mim, que eu não venho fazendo, poderia ser uma dica para todos nós, é colocar essa preocupação nas nossas orações, tá? Melhorar a qualidade dos nossos pensamentos. O pensamento é perdão, o pensamento não julga, o pensamento edifica, mas sempre tem uma casca de banana que você pode escorregar e começar a não edificar o teu pensamento. Então, são os obstáculos comentados, né, nas passagens. Às vezes, em um grupo de amigos, alguém faz um comentário maldoso, você acaba escorregando. Verdade. Então, nós temos que, a cada instante, policiar nosso pensamento. Isso é bom? Isso vai ajudar? Isso procede? Tá? Para tentarmos depois, naturalmente, tá? Deixar as coisas acontecerem e fluírem. Mas temos que treinar o pensamento para quando chegar uma fase da vida da gente, aquilo já é automático. Hoje eu não me sinto que é automático meus pensamentos. Eu falho muitas vezes. Tá? E tenho que me policiar mais com relação a isso e colocar a qualidade do meu pensamento nas minhas orações. Porque sem oração é difícil, é muito difícil. Nós estamos muito presos à carne, ao dia a dia, aos obstáculos, aos comentários maldosos, e temos que nos livrar disso. Eu acho que isso cabe em qualquer aula que você der, qualquer passagem, cabe essa forma que eu estou colocando de policiar o pensamento. Era isso. Excelente, Guto. É isso aí mesmo, né? Nós estamos nessa jornada, né, onde somos ainda espíritos imperfeitos em processo evolutivo, né? E sempre temos, né, que ter essa preocupação de controlar os nossos pensamentos, que não é fácil, né? E por isso que assim, é importante esse encontro das quartas-feiras, né? Porque, pelo menos nesse horário de 19h45 até 21h15, a gente está falando do Cristo e o nosso pensamento está apenas voltado para isso, né? Apenas voltado para isso. Então, é uma energização espiritual que nós temos aqui nesses nossos encontros, né? A gente se energiza espiritualmente, a gente depura os pensamentos, porque nesse tempo a gente se permite a pensar o quê? Nos ensinamentos do Cristo, nos ensinamentos da doutrina, né? Então, é interessante esse comentário do Guto mesmo. Pergunta se alguém tem mais alguma coisa, algum comentário a fazer. Não? Tá. Então, vamos lá. Se ninguém tem nenhum comentário a fazer, então vamos lá. Então, nós estamos aqui no capítulo 8, né, no item 8.5, Alexandre dizendo: você não pode esquecer que grandes ensinamentos do próprio mestre foram ministrados no seio da família. A primeira instituição visível do cristianismo foi o lar pobre de Simão Pedro, em Cafarnaum, né? Então, grandes ensinamentos foram colocados no seio da família. E a primeira grande instituição do cristianismo foi o lar de Simão Pedro, que foi o primeiro local, o primeiro seio familiar onde Cristo ensinou, né? E é interessante que dentro dessa ideia, né, sobre a importância do lar de Simão Pedro, e ele vai virar realmente a primeira instituição do cristianismo,
é ele que vira a casa do caminho, né? Ele que vira a casa do caminho. É na casa de Simão Pedro que eles vão começar a atender os doentes após a ascensão do Cristo, né? Então, o próprio evangelista Marcos, né, no seu primeiro capítulo, nós estudamos no primeiro capítulo, mostra que o primeiro local onde Cristo, no seio da família, que Cristo faz um grande ensinamento através do milagre, foi na casa de Pedro, curando a sogra de Pedro, né? Marcos também, ele relata para a gente, né, no segundo capítulo, nos 3 primeiros versículos do segundo capítulo de Marcos, né, Jesus ensinando a grande multidão na casa de Pedro, né, ensinando aí lá na casa de Pedro. Marcos também ele menciona no seu terceiro capítulo, né, então os 3 primeiros capítulos, 1, 2 e 3, Marcos menciona o quê? Jesus, ele cercado por discípulos e familiares, indo na casa deles, né? E mostrando, Mateus no capítulo 8, mostra a cura do servo do centurião, né? Daquele centurião. O centurião era aquele soldado mais condecorado romano, né? Um general romano, centurião era isso. Um general romano que vai à casa de Pedro pedir a Cristo que cure o seu servo. É na casa de Pedro, né? Que cura o seu servo. Isso está lá em Mateus, no capítulo 8 de Mateus, né? Então, essas passagens todas simbolizam o início da importância ali da casa de Simão Pedro para virar, conforme nos diz Alexandre, a primeira instituição visível do cristianismo, ali em Cafarnaum, que vai virar o lado do caminho, né? Tanto é que Paulo, né, quando ele retorna do deserto, passa na sua casa, é expulso pelo seu pai da própria casa, Paulo vai, quando ele não tem amparo nenhum, ele vai buscar quem? Ele vai buscar a casa de Pedro, né? A casa de Pedro. E ele, sem lugar nenhum, ele bate a casa de Pedro para poder conversar com Pedro, ter o apoio de Pedro, né? É o primeiro lugar que Paulo busca. A importância dessa casa de Pedro. Pois não? Eu só queria lembrar, quem não conhece o livro Jesus no Lar, tá? Aconselho a ler, porque todo ele passa em casa de Simão Pedro. Tá? São os encontros de Jesus em casa de Simão Pedro. E é onde Jesus começa a ensinar pelas parábolas. Tá? Se alguém quiser o livro, tem para encaminhar, ou audiolivro ou audiobook, tá bom? Excelente. Ok, então vamos continuar, então. A primeira instituição visível do cristianismo foi o lar pobre de Simão Pedro em Cafarnaum. E mais, uma das primeiras manifestações de Nosso Senhor diante do povo foi a multiplicação das alegrias familiares numa festa de núpcias, em pleno aconchego do lar, né? Então, mostrando, né, a importância do seio, que Cristo dava no seio da família, né? Então, o primeiro aparição de Cristo, milagre de Cristo em público, tá? Primeiro milagre de Cristo em público é nas bodas de Canaã, né? Em pleno aconchego do lar. E o milagre das bodas de Canaã, né? Ele tem algumas passagens interessantes dentro da doutrina espírita, né? Então, quando Cristo ele faz a conversão da água em vinho, né? Ele está mostrando, né, também porque a água ela é símbolo da vida material, né? Da vida material. Tanto é que o nosso corpo
né? 90% de água. Então, é o símbolo da vida corpórea, da vida terrena, né? Então, ela representa também o quê? Como símbolo da vida terrena, os desafios terrenos que nós temos na nossa jornada evolutiva. O vinho, por sua vez, é o símbolo de quê? Da abundância. Símbolo da abundância, da alegria, né? Então, essa transformação da água em vinho está mostrando, está simbolizando a capacidade do homem em transmutar, em passar as suas provações da vida em experiências de aprendizado espiritual e de alegria. De alegria. Né? Então, por isso que ele faz, dentro do seio da família, essa conversão da água em vinho, dando para aquela família a alegria daquele momento, né? Alegria para os amigos da família, né? Então, primeiro milagre de Cristo junto ao público, ele mostra isso, né? E mostra esse incentivo, né? Da união, da alegria, da importância da família, a importância dos amigos, né? Por isso que diz Alexandre que dessas primeiras manifestações, né, era a multiplicação das alegrias familiares, né? E é interessante que dá nessa passagem a intervenção de Maria, né? Porque Maria que vai e pede para Cristo, para ele poder fazer esse atendimento, né? Então, a presença de Maria nesse evento aí destaca a importância da fé e da intercessão no processo da transformação. Ali, né? Aquela intercessão da mãe, pedido para o filho, né? A realizar, devido a tamanhas dificuldades, né? Retomar a alegria para aquela família, né? Essa passagem mostra a superação de obstáculos, né? Naquele momento em que tudo parecia perdido, né? Porque mostra a passagem que os pais do noivo, eles ficam desorientados, ficam tristes com aquele problema. Por isso que Maria vai buscar o Cristo, né? Então, a superação desses obstáculos, né? Convida também o quê? A buscar a nossa constante transformação interior. Essa transformação da água no vinho é Cristo mostrando a nós buscarmos a transformar a nossa água em vinho, né? Mostrar em transformar as nossas dores em alegria, né? Em alegria de vida, superar as nossas limitações, né? Valorizar as nossas virtudes em tamanho de dificuldade, né? Ressaltar essas virtudes que ficam adormecidas em nós e nós só visualizamos dor, né? Então, mostra essa passagem das alegrias dada por Cristo nas bodas de Canaã, essa transformação interna que nós devemos fazer em nós mesmos, ok? Então, veja que o nosso estudo de hoje, nós ficamos aqui... Marco, dizer, Kedma quer falar. Pode falar. Nossa, só para a gente vai finalizar, você rapidinho. Essa questão que você falou aí de Jesus, né, nas bodas, você está falando, essa passagem, eu queria que fosse assim, um esclarecimento mesmo, porque eu li alguns textos, né, eu só queria que você esclarecesse para a gente. Isso daí é uma alegoria, né, não aconteceu, como a questão do deserto, né, ou se aconteceu, porque a gente sabe que naquela época, né, de Cristo, quem era responsável por oferecer o melhor vinho era o noivo, né, o costume. Então, se era assim, eram nas bodas que Jesus estava, eu só queria saber o seguinte, é uma alegoria, se não é porque que Jesus é que foi buscado para ver a questão do vinho, se naquela época, quem era responsável por oferecer o melhor vinho, não podia ser um vinho de qualidade baixa, era o noivo.
né? Era costume. Aí eu queria só que você fizesse isso para a gente. E isso aconteceu, né? Aconteceu mesmo, né? Por quê? Porque na época do Cristo, né, era tradição, né, no casamento, em se ofertar o vinho para todos os convidados, né? E o vinho bom. Se não acontecesse isso, é como que se eles ficariam mal falados para toda a sociedade, né? Era tradição, né? E isso aconteceu, né? Foi o primeiro milagre de Cristo. Então, esse milagre, né, mostrando isso, né? A importância, né, da alegria no seio familiar, né? A importância naquele momento ali, onde tudo parecia que estava perdido, porque para a gente hoje é bobeira, né? Bobeira, não tem vinho, acabou. Mas naquela época, desabava a família, o conselho da família naquela sociedade, viu, Kelly? Então, por isso que ele vai, faz o milagre e dá aquele, poxa, normalmente, eles comentam, né, normalmente eles guardam o vinho ruim, né, no final lá da festa lá, mas naquele momento lá ele resgata todo o vinho bom para aqueles convidados, né? Então isso aconteceu mesmo. Até porque assim, nos textos eles são assim a gente que é espírita tem que ler de tudo, né? Não só textos espíritas, né? Eles dão aquela sugestão que, como foi Jesus que foi buscado para ver a questão do vinho por Maria, essas boldas poderiam ser dele, não de outra pessoa, já que foi ele que foi buscado, né? Porque essa era a missão, né? Do noivo. Textos que a gente lê de antropólogos, né? E tudo mais dessa questão que não são coisas espíritas, né? Então eles sugerem, né, que naquele tempo a missão era do noivo, que é isso tudo que você falou, né, que tinha que oferecer melhor, que era a tradição e tudo mais. E quem foi atrás de Jesus foi a mãe atrás de Jesus. Aí dão aquela sugestão no texto, né, que a gente lê, que possivelmente ser o noivo seria Jesus, né? Eu estou falando isso aqui, não é uma leitura espírita, né? Não, porque claro não. É demonstrado, tá? O noivo e a noiva nos estudos, tá? De exegeses, estudos bíblicos, é demonstrado, né? A família do noivo e a família da noiva, tá? E a Maria busca Jesus porque não tinha outra saída, né? Não tinha vinho, não tinha ninguém que poderia fazer, então por isso que Maria busca Jesus. Eles já tinham feito tudo que podia fazer. E aí a Maria falou assim, a única pessoa que tem aqui que pode nos ajudar é meu filho, tá? Mas estou falando isso porque às vezes a gente se depara outras pessoas espíritas, né? Se deparam com muitos textos, né? E pode ficar com a cabeça um pouco confusa e vir para a gente e perguntar, né? Olha, tem essa leitura aqui, e aí? Naquela época era assim, tudo com Jesus, né? Aí a gente tem que ter a resposta certa. Isso. E pelo que eu já li, entendeu, nos estudos bíblicos, né, de exegese e tal, é demonstrado até as linhas familiares do noivo e da noiva daquela festa de Canaã, tá? E Jesus realmente era convidado por Maria. Se você puder, você pode mandar e ele vai e leva os seus discípulos, né? Porque os discípulos não eram nem convidados. Ele vai e leva os amigos, né? De penetra. Se você tiver esse material disponível e puder, você pode me mandar? Sim. Se for fácil também, tá? Sim, joia. Ok, gente. Alguém tem mais algum comentário? Maria, né? Maria seria o primeiro milagre, né, de Jesus. E ela, providência divina, né? Ela sabia quem era o filho dela, né? Para estar pedindo, para estar tendo essa certeza, né? Tão linda na sua simplicidade, mas tão grandiosa, né? Os irmãos espirituais, Kedman, nos mostram, né?
essa passagem também das bodas de Canaã, tá? No livro de Boa Nova de Humberto de Campos, tem essa passagem também explicada pelos irmãos espirituais, tá? Então a gente tem que também se apegar também com o que os irmãos espirituais nos trazem, tá? Eu vou te mandar essas passagens, Certo. tá? É porque a gente assim, é muito buscado, a gente que é espírita, né? Muitas pessoas, né, de religiões diferentes, né? E de não religiões também, né? Vem fazer questionamentos. E é sempre bom a Isso. gente ter um referencial Não, teórico, na né? verdade, os nossos encontros servem para isso mesmo, você está certíssimo. Eu levantei isso daí, não porque eu duvide, né? É porque É, a gente é muito questionado, né? E porque a questão da reencarnação é número um, né? Essas coisas que sempre ficam chegando na gente. E chegou até mim uma pessoa que não é só um agnóstico, obviamente, né? Mas veio com esse questionamento, sabe? E eu sim, fiquei, não, mas eu gostaria de depois falar com ele e dar o referencial. Olha, aqui nessa passagem, tal, que é muito bom a gente fundamentar, né? é verdade. Então, muito bom esse comentário aí, né? Para isso que servem os nossos encontros, nossos estudos, para nós nos esclarecermos, né? Ok, E gente, então, Ana, toda mãe conhece o filho, né? é Maria verdade, conhecia o filho dela, e todas as mães conhecem o filho, a capacidade que os filhos têm de fazer algo, né? Geralmente as mães chegam até a nós pedindo, como a gente que é mãe também conhece nossos filhos, como Maria também conhecia Jesus, né? verdade. Muito bem. Então, gente, eu convido a todos a gente poder encerrar o nosso encontro de hoje, né? Sobre a importância do seio familiar, né? Dos ensinamentos do Cristo no seio familiar. E, nesse intuito, nós convidamos a Bianca para poder proferir a prece de encerramento dos nossos estudos. Vamos lá. Senhor Jesus, Sagrada Mãe Maria, anjos e arcanjos do Senhor, nesse momento de prece, nós agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, louvando a tua grandeza, a tua sabedoria, o teu amor, Mestre, para conosco. Que os teus ensinamentos deixados, né, aqui no planeta nos façam refletir mais sobre o grande propósito das nossas vidas, aqui da nossa encarnação, ter o teu perdão sempre e a oportunidade de nos melhorarmos intimamente e coletivamente, caminhando sempre no progresso do nosso mundo. Ilumina, Mestre, através dos bons espíritos, as nossas consciências e as nossas escolhas. Renova, Senhor, em nossos corações todos os recursos os quais nós necessitamos de acordo com o nosso merecimento para que a gente possa seguir em frente com fé, com muita esperança, assim como Zaqueu. Que nesse momento sejamos todos os auxiliados, nós que estamos aqui e os nossos irmãos que ainda sofrem pela falta da tua luz, que todos os adoecidos de espírito e de corpo físico, eles possam abrir seus olhos espirituais para a grandeza da tua misericórdia, para o perdão, para o amor fraternal, para a compaixão, para a união entre os povos. Que essa noite
abençoada por Ti, possa nos trazer através do nosso sono, né, um sono reparador, a clareza para todas as soluções diante das nossas dificuldades, das vicissitudes aí do nosso caminhar. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua luz à mente dos homens, e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor ao coração dos homens. Que Cristo retorne à terra, do centro onde a vontade de Deus é conhecida. Que o propósito guie as pequenas vontades dos homens. Propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz, e se feche a porta onde se encontra o mal, que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Bianca, pela finalização. Minha voz está horrível, né, gente? Tá excelente, tá tudo certo. Eu fui tomar a vacina do Covid e fiquei mal. A terceira dose eu não senti mais nada, mas a quarta agora me deu uma baqueada. Eita, já vai ficar boa. Se Deus quiser. Então, tá bom, gente. Então, boa noite para todos. Obrigado Boa noite, pessoal. Boa noite. É.